Quando eu vejo uma parte da imprensa brasileira defendendo Lula, eu lembro daquele trecho do livro do George Orwell, Duplo Pensar, né? A capacidade da pessoa defender dois pontos antagônicos, completamente opostos, sem nem perceber o que está fazendo. Antes de entrar na questão da quarentena fiscal, essa ideia do Lula, enquanto vocês estavam falando da questão da censura, que desde que ele saiu do presídio, né, ele já falou 9 meses em regulamentar a imprensa e as redes sociais, vale lembrar do Plano Nacional de Direitos Humanos do governo do Lula, de 2009, que foi extremamente polêmico. E naquela época, foi a imprensa já apoiando o Lula em grande parte, mesmo assim deixou muita gente de cabelo em pé. Basicamente era o seguinte: o presidente Luiz Inácio da Lula alterou nessa quinta-feira, através de decreto, trechos polêmicos do Plano Nacional de Direitos Humanos. Aí tem uma parte do decreto que era assim, ó. No decreto, Lula também suprimiu o artigo do Plano Nacional de Direitos Humanos que previa a regulação dos meios de comunicação com a aplicação de multas e outras penalidades. A criação de um conselho que serviria como censor para decidir se a imprensa era boa ou não, e dando assim sanções ou gratificações para essa imprensa, com a suspensão da programação em caso de supostos abusos. Também foi extinta a proposta de criar um ranking de veículos considerados pelo governo como comprometidos com os princípios dos direitos humanos. E dentro desse plano aqui tinha também a questão basicamente acabar com o direito de propriedade, né, com a propriedade, proibir símbolos públicos em áreas públicas. Depois vocês busquem, quem estiver assistindo, para vocês entenderem mesmo, quiserem ir mais a fundo, digita no Google PNDH 2009 Lula, Plano Nacional de Direitos Humanos. Ele entrou com isso, só que aí a população foi contra, inclusive o jornalismo da época, acho que havia mais pessoas sensatas no jornalismo, e ele teve que editar esse decreto, esse plano, retirando alguns trechos, dentre eles, ele tentou colocar a censura. Então, eu vejo algumas vezes alguns jornalistas, né, a Amandinha fala muito, mas que dia que o Lula tentou censurar? Nunca tentou. Em 2009, em dezembro de 2009, ele tentou censurar a imprensa, proibir símbolos religiosos em áreas públicas, autorizar o aborto e acabar com a propriedade privada. Só que o coice foi tão grande, a polêmica foi tão grande, que ele se viu obrigado a retirar esses trechos. Falando em quarentena fiscal... Gustavo, rapidamente, o Lula tentou extraditar um correspondente internacional, Larry Rotter, porque fez uma associação... As primeiras semanas de governo... entre Lula e bebida, né? O Lula e o PT, de um modo geral, se não falaram em censura, se não conseguiram implementar uma censura como gostariam há muitos anos, eles bancaram aí um bocado de jornalista, um monte de blogs e sites, né, assalariados do PT. Isso, de certa forma, está muito próximo à censura. Estão fazendo isso de novo agora, né? E fazem abertamente. A diferença é que eles fazem isso abertamente. Eu vi uma notícia esses dias que eles vão treinar agora os seus militantes a transformar o celular em gabinete, né? Como criar conteúdo, como criticar os adversários. E para eles é normal. O autêntico gabinete do ódio. Cada celular vai virar um gabinete do ódio agora. E, assim, a milícia digital. A milícia digital. Agora, gente, terrorismo verbal. Eu não acredito que eu moro em um país onde um ministro do STF cunhou esse termo, né? Terrorista verbal.